Emílio. Eu queria fazer, falando em mulheres, hoje a Mariane Le Pen falou que o Bolsonaro é uma coisa desagradável, hein? Que não é direita, e a Le Pen é direitona, né? A Le Pen? É. Filha do Maluquete. E você acha realmente que o Bolsonaro tem um discurso esquisito? Vamos lá, eu acho que é o seguinte, o Bolsonaro, o que eu considero o Bolsonaro, que eu costumo sempre falar pras pessoas, o Bolsonaro é aquele tiozão do Raider que chegou no churrasco. É aquele cara, gente boa pra caramba, mas é verdade, ele é aquele cara, gente boa pra caramba, sangue bom, honesto, ninguém pode falar que o cara é desonesto, e que vira e mexe, vou usar até as palavras dele, às vezes eu dou umas caneladas por aí, ok? E é verdade, e dá mesmo. Acontece que as pessoas estão tão de saco cheio desse politicamente correto, dessa patrulha de pensamento, dessa hipocrisia, até no meio de se comunicar, que ele vem como justamente a contracultura, justamente ali como um recado de que, olha, nós estamos de saco cheio desse falso moralismo, entendeu? E chegou um cara honesto aqui que a meu ver, tá aprendendo quais são as pautas corretas do Brasil. Eu acho que, em primeiro lugar, o primeiro grande acerto do Bolsonaro foi justamente ter posto o Paulo Guedes na sua equipe econômica, que é um cara genial, né, maravilhoso, e eu acho que ele tá mais acertando do que errando. É lógico que nós temos divergências, eu até tenho algumas divergências enquanto postura de homem público que o Bolsonaro já teve algumas vezes, só que é o seguinte, eu acho que hoje ele tá mais acertando do que errando, e ele é hoje o caminho que a gente tem. Mas o Paulo Guedes falou um negócio aqui que a gente questionou algumas coisas a respeito da economia, tá, não sei o que. Ele veio aqui, o Paulo Guedes? Não, eles estavam numa live. Fizeram uma live. O Paulo Guedes tem uma diarreia, acabou a economia. Aí o Paulo Guedes falou, não, isso aí, esse negócio, fazendo pegadinha com a economia e tal, não sei o que. A crise do Brasil é moral. Nós precisamos de um líder. Isso é verdade também. Acontece também que, assim, não acho que seja... Não, mas sabe porque é o seguinte, Emílio, eu vou te falar um exemplo econômico de imoralidade, você vai entender. Quando a gente fala, por exemplo, parece complexo que eu falar, mas eu espero que os ouvintes consigam me entender aqui. Quando você fala de reformar a Previdência, você não fala só de uma proposta que seja economicamente viável. Você fala de uma proposta que vai moralizar a Previdência, porque hoje, de fato, o que acontece é o mais pobre paga a aposentadoria de juiz aposentado e de muitos outros caras que recebem ali super salários, super aposentadorias, e esse cara não vai ter o dinheiro pra ele quando ele se aposentar. Isso é muito mais do que uma crise econômica, isso é uma crise moral no Brasil. Quando você tem ali um roubo institucionalizado como forma de governo, isso não é só um escândalo de corrupção, isso é uma imoralidade que acontece no poder público. Então, eu concordo que a crise no Brasil é moral. Isso só consertando, não tem nada a ver também com pautas de casamento gay ou aborto, etc. É só essa pauta que fica. Roger Waters, mas essa palhaçada. Isso é mistura. Então, mas aí o cara chega, porque a gente sabe que qualquer pessoa sabe que a nossa crise é fiscal. Nosso problema é dinheiro. Também. É a mesma coisa, na minha casa eu tô sem grana, eu tenho que chegar, reunir a família e falar, é o seguinte... Estamos ferrados, acabou o dinheiro, vamos ter que cortar isso, ter que cortar aquilo. Ninguém tá falando isso. Mais ou menos. Ninguém tá falando isso. Um muda o logotipo, põe verde e amarelo, aí o outro vai lá, faz um negócio, mas ninguém fala, o dinheiro não tá aqui, vai pra onde? Pra você avaliar. Ninguém tá falando isso e fica se perdendo nessas pautas. Mas Emílio, fica essa hoje... conversa, você não sei o que, você que nem os caras ficam aqui, você lá, a mamãe falei não sei o que, você não sabe o que é liberal, nem... Mas eu deixo eu te falar uma coisa, Emílio. O cara quer saber onde é que tá isso também faz parte da sensibilidade que a gente tem pra comunicar pras pessoas. Infelizmente, vou dar outro exemplo aqui. Vamos falar qual que é o principal problema de dinheiro que o Brasil tem hoje. Não é corrupção. Não é corrupção. Não é nada. O principal problema, número 1, é Previdência, ponto final. Isso não é o Arthur que tá falando, são dados. Se você somar tudo que a gente gasta com educação, saúde, segurança, corrupção, superfaturamento de obra, tudo isso não dá o rumo da Previdência. Aí nós vamos falar, por exemplo, que tem que reformar a Previdência. Se você chegar, como o Michel Temer tentou fazer e errou assim, escrotamente. Não, porque nós temos que fazer o equilíbrio das contas públicas. A verdade é que, infelizmente, no imaginário popular, as contas públicas não existem. As contas públicas é a conta de alguém e não a dele. A partir do momento que você transforma esse discurso num discurso moral, olha, está injusto o mais pobre sustentar o privilégio do mais rico. Aí as pessoas começam a prestar atenção. E a esquerda prestou atenção nisso muito antes até da direita. Então, por exemplo, enquanto a gente estava ali discutindo os liberais, swap cambial, taxa de câmbio, etc, etc, a esquerda tava colocando um monte de mina de topless, falando, aqui é aborteira mesmo, meu corpo, minhas regras. E isso chama muito mais atenção do que um bando de engravatado com gravatinha borboleta falando de dólar e taxa de juros. Claro. Então, eu acho que isso tudo é uma grande mistura que a gente tem que ter a sensibilidade de transformar o discurso de austeridade em um discurso atrativo. Isso assim, não tem jeito de não passar pelas pautas morais. Tem que passar. E é isso que os políticos estão fazendo. Mas a treta não é a moral ou não moral, a treta é grana.
O problema do Brasil é grana, mas é dinheiro. É justamente o que eu expliquei aqui. O problema é dinheiro. Você não consegue resolver com apoio popular se você não comunicar isso para as pessoas. E as pessoas não se sensibilizam quando você fala em contas públicas. As pessoas se sensibilizam quando você fala de privilégio de político, quando você fala do mais pobre pagando aposentadoria para juiz com super salário e depois não tendo dinheiro para se aposentar. Isso leva mais mensagem para as pessoas, isso leva mais sensibilidade do que efetivamente eu chegar aqui e mostrar um monte de números.